Estudando, não perdendo o costume de estudar todo dia, para poder, quando a gente voltar, já tá assim, ó, com aquela energia. Lembre-se que eu falei na aula anterior, que nós vamos terminar todo o Bio 1, para depois a gente começar o Bio 2. Então, dando continuidade à histologia animal, o tecido que nós vamos estudar hoje, ele é bem pequenininho, dá para você estudar assim rapidinho, uma tarde você senta, faz um esquema, assiste a nossa videoaula, assiste também lá do SAS, que tem referente a esses tecidos. Assiste também no YouTube, que tem muita gente legal, muita coisa boa lá. E vamos assistir também para a gente poder começar a fixar isso aí. Para quando voltar, certo? A gente dá aquela relembrada e vocês já saberem tudo. Porque se ficar só jogando, comendo, assistindo televisão, aí vai ficar preguiçosinho. Quando voltar, vai estar lerdinho, sem aquela energia toda, sem eu poder brigar com vocês, que vocês vão estar tudo paradão lá. E eu preciso brigar, eu preciso recuperar a energia, brigando com vocês, xingando, e a gente, né, se entendendo daquela forma, certo, anjos? Vamos lá? Nós vamos falar hoje do tecido chamado de tecido adiposo. Ainda é um tipo especial de tecido conjuntivo, o tecido adiposo. Aqui nós vamos ter as célulazinhas básicas que formam o tecido adiposo, que são os adipócitos. Só que a gente pensa que tecido adiposo é tudo igual. Não, nós vamos ter classificação de tecido adiposo, os tipos de tecido adiposo. Vamos ver a importância desses tipos, de sabermos quais são os dois tipos de tecido adiposo que existe, né? O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo, né? É o tecido conjuntivo chamado especial, onde se observa a predominância de células chamadas de adipócitos, que são aquelas que a gente viu a fotinha ali anteriormente. Olha ali um adipócitozinho, uma célula que tem capacidade de expandir seu tamanho, né? E o perigo é esse, quando ela expande, ela vai armazenar gordura aqui no interior, né? Essa gordura, nós vamos ver que ela tem função inicial, né? A função de servir de energia, dentre outras coisas, mas também quando ela acumula em excesso, faz a gente ganhar peso, né? Vamos lá. De 20 a 25% do peso corporal na mulher compõe o tecido adiposo, é composto pelo tecido adiposo. No homem, de 15 a 20%. Em um adulto jovem, 15% do corpo, tecido adiposo também. No idoso, lá para 30% do corpo, tecido adiposo. Porque tecido adiposo, a gente pensa que é só gordura, não. Tecido adiposo também tem a função de preenchimento, mas ela também tem a função de sustentar, né? Então não é só gordura. Para mais uma pessoa muito gorda vai ter obrigatoriamente que apresentar só 20%? Não, essa quantidade aí de gordura no corpo, ela varia, certo? Quais são as funções do tecido adiposo? Fornecer a energia necessária para que a gente possa realizar todas as atividades da gente. Quando a gente corre, malha, certo? Tudo que a gente faz, a gente precisa de energia. E essa energia aqui, quem fornece é o tecido adiposo. Também modela as partes, como eu disse a ela, da sustentação também ao corpo, somente na mulher, e diferencia o corpo feminino do masculino de acordo com a deposição da gordura, a forma como a gordura se deposita. Absorve choques mecânicos, né? Funcionam também como isolamento térmico, esquenta, principalmente os animais que vivem em ambiente muito frio, como baleia, que vivem em águas frias, como os ursos, como nós vamos ver aqui, eles precisam ter uma camada muito densa, certo? De gordura no corpo, que é para poder aquecê-los, já que eles vivem em um ambiente de temperaturas baixas. Preenche espaço entre os tecidos e modela também, né? Então ele preenche esses espaços que ficam oco entre os demais órgãos. E também tem uma atividade secretora, participa como órgão endócrino, que nós vamos ver aqui mais adiante. Outros exemplos aqui de função também, para você ver como é importante o tecido adiposo. Ele atua como isolante elétrico, não é térmico agora, é elétrico. O que é isso aí? Então, lembraram da bainha de mielina? O que é a bainha de mielina? É uma bainha que envolve o axônio do neurônio e que é de natureza lipídica. E essa bainha de mielina, a mielina é uma proteína, mas ela é renovada sempre, porque constantemente ela é atacada, né? São vírus, são bactérias, próprias enzimas do nosso corpo, e ela precisa ser fabricada, digamos assim. Então, os lipídios têm a função de isolante elétrico porque permite a integridade do axônio do neurônio, certo? Produção de água. Como é que uma gordura produz água?
Quando oxidados, os lipídios produzem água. Por exemplo, quando você pega uma carne bem gorda, que você compra 2 quilos de carne, ela está bem grossinha, né? Bem grande. Aí você bota ou para fritar ou bota para assar. Quando você frita na gordura, principalmente você colocando diretamente na gordura, você vai observar que a gordura cria água, certo? E quando a carne estiver pronta, ela vai estar bem reduzida o tamanho. Por quê? Porque ela armazenava água. É o que acontece muito com o cupim. Né? Quando você compra o cupim, você observa que o cupim solta muita água. O cupim está grande, depois que ele é assado, depois que ele é frito, ele reduz bastante. A finalidade disso aí, a importância para os animais, digamos assim, como por exemplo o gado Nelore, que tem um cupinzão, né? Ele armazena água para necessidade, por necessidade ele pode oxidar essa gordura, e a oxidação lenta da gordura vai liberando água. Não é o caso do camelo. O camelo armazena, estoca mesmo, certo? Nas corcovas também. Mas os cupins dos Nelores armazenam naquelas fibras de gordura que a gente pega um cupim, você observa que é uma carne que tem umas fibras brancas de gordura entrelaçada mesmo no músculo. Então aquele tecido ali, ele armazena uma grande quantidade de água, o que é bom para o animal, já que é um animal rústico que às vezes vive num ambiente com pouca disponibilidade de água, certo? Como o nosso Nordeste aqui. Passei aqui rapidinho, desculpe, viu? Ele também fornece proteção mecânica. O que é a proteção mecânica? A gordura armazenada no tecido adiposo dos animais protege a estrutura, os órgãos internos, como se fosse um amortecimento. A região glútea, a parte inferior dos pés. Repare que nosso solado, dá pra gente ver bem em criança recém-nascida, chega gordinha assim. Nosso solado, os animais também têm, como cachorro, como gato, eles têm umas almofadinhas nos pés, né? E esses animais costumam pular, então aquela partezinha de gordura que funciona como almofada também serve como um amortecedor, certo? De impactos. Nosso pé, quando a gente pula, todo o impacto vai ali sobre ele, né? Então ele forma uma camada de proteção. Então olha quanta importância nós vamos ter aí do tecido adiposo. O tecido adiposo, como eu disse a vocês, ele é classificado em 2 tipos. O tecido adiposo chamado de comum, amarelo ou unilocular. E nós vamos ter o tecido adiposo pardo, também chamado de multilocular, ou marrom, gordura marrom, geralmente assim, chamado tecido adiposo de gordura multilocular, de gordura marrom, e o adiposo comum, que é chamado de gordura amarela. Vamos ver a diferença e a função no nosso corpo dos dois, certo? Comparando um com o outro. O tecido adiposo unilocular corresponde a praticamente todo o tecido adiposo de um ser humano adulto, porque nós vamos ver que o multilocular é predominante no feto e no recém-nascido. É esse tecido que vai gerar energia para a criança recém-nascida, porque ele ainda não tem reserva no corpo, ele ainda vai comer para criar essas reservas. Então, esse tecido é predominante no feto, por isso, para poder gerar essa energia inicial, para a criança não morrer com baixa temperatura, para manter a temperatura da criança, digamos assim, e ela não sofrer uma diminuição da temperatura corporal dela. O tecido adiposo unilocular apresenta adipócitos com uma única gota de gordura, resultado da fusão de várias células. Já o tecido é multi, o nome está dizendo, porque tem várias gotículas de gordura em suas células. O tecido unilocular ele é bem grandinho assim, como se tivesse oco. Já o multilocular ele é bem reduzido e aquele tanto assim amontoado de células um próximo ao outro, como nós vamos ver aqui também. Qual é a função de um comparando com o outro, né? A função do unilocular, que é aquele que nós temos hoje, adultos, armazenamento de energia, essa energia vai sendo queimada à medida que a gente vai gastando, vai malhando, proteção contra choques mecânicos, isolamento térmico, contribui também para o dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? A diferença entre machos e fêmeas. Machos e fêmeas que eu falo, porque aqui nós estamos incluindo também animais, né? Não só, além dos humanos, nós vamos ter os demais animais. Por exemplo, a deposição da gordura na mulher é diferente do homem. A mulher tem gordura na região dos quadris, o homem já tem gordura acumulada mais na região da barriga, né? Então, do abdômen, então, dessa região da barriga. Então, essa gordura que tem essa função de diferenciar o macho da fêmea. E também é função
do tecido adiposo unilocular, a produção de leptina, que relaciona-se com a saciedade, certo? Do indivíduo, né? Desejo de comer ou não. Multilocular, produção de calor, como nós já falamos, por isso que é mais presente em recém-nascidos, em crianças pequenas, recém-nascidas, à medida que a gente vai desenvolvendo, ela vai atrofiando, porque gera energia na criança, certo? Para o calor, manter o calor. Aqui tem uma célula para você diferenciar, como eu disse a vocês, que o multilocular, ele inclusive é chamado de marrom, porque ele tem muitas mitocôndrias, ó, e essas mitocôndrias, ela armazena um pigmento chamado de citocromo, que tem essa cor amarronzada, por isso que é chamado de gordura marrom. Já a gordura amarela não. Olha aqui, ó, como ela é espaçosa, os adipócitos tem poucas mitocôndrias, certo? Que mantém essa cor, essa coloração mais amarelada. É aquela que quando a gente compra uma carninha gorda, que a gente vai abrir, aí que a gente leva para casa, você vê uma gordurinha assim, que às vezes está branca, mas quando a carne não foi congelada ainda, dá para você ver a cor bem diferenciada. Então, a célula do tecido adiposo amarelo unilocular, ela tem gotículas de lipídio que ocupa quase todo o citoplasma, tá vendo aqui? O núcleo chega a ficar periférico, empurrado para a periferia e funciona como isolante, como reserva, todas aquelas características que nós já vimos ali. Já no adiposo pardo ou multilocular, muitas mitocôndrias, como eu já falei, com citocromos, por isso que tem essa cor, numerosas gotículas lipídicas no interior dele, tá vendo aqui? Várias amarelinhas. Termogênese, na verdade, essas mitocôndrias, elas não geram energia, elas geram calor quando queima, é diferente das mitocôndrias do tecido adiposo que gera, na verdade, energia, a daqui gera calor. E é responsável, então, pela termorregulação dos recém-nascidos, principalmente. Certo? Novamente falando aqui, para a gente comparar bem um com o outro, porque é o que mais é pedido, no caso de você ser questionado em um Enem, em uma prova que você vai fazer, é a diferença entre tecido adiposo uni e multilocular, certo? O unilocular, chamado de gordura amarela, pela coloração, tá lembrado disso aí? As células apresentam apenas uma única gotícula de lipídio e essa gota vai ocupar quase que toda a célula, formando um grande vacúolo. A cor varia entre o branco e o amarelo escuro. Forma o panículo adiposo, que é uma camada de gordura que fica sob a pele. No recém-nascido varia essa espessura, já em adultos o acúmulo é em determinadas posições, né? Nós vamos ter aí a disposição desse tecido unilocular no nosso corpo regulado pelos hormônios sexuais e também pelos hormônios produzidos, né, pela glândula suprarrenal. Por isso que a gente diz que a fome, o excesso, a vontade de comer que nós estamos tendo agora nesse período de quarentena em maior proporção do que nos dias normais, que a gente só faz comer, assistir televisão, né, estudar, porque vocês estão estudando, nós professores preparando a aula com todo carinho, lembrando de vocês, certo? Não pense que nós estamos lá só comendo, assistindo série, não, a gente também prepara a aula, a gente também está pensando como é que eu vou cobrar desse aluno, o que eu vou fazer, como é que esse aluno vai receber essa aula que nós estamos preparando com tanto carinho. A gente não tinha esse costume de gravar, mas nós vamos vencer barreiras e vamos lá para frente, vamos gravar para vocês receberem com carinho e assistirem, certo? O que é importante é isso, que a gente assista, que a gente tire as dúvidas, que a gente se comunique nesse período também. Então, não só comam nesse período, como também se exercitem dentro de casa, se tiver uma piscina da nadadinha, se tiver algo para correr, né? Uma casa grande como vocês têm, que permite que vocês corram. Nesse tecido adiposo de gordura unilocular, nós vamos ter os triglicerídeos, que em excesso é que vão ser prejudiciais junto com o colesterol. Vão causar, né, o entupimento das artérias, que a gente chama, não sei se vocês estão lembrados, que o excesso de triglicerídeos vindo de queima de carboidrato, ele gera esse entupimento das artérias, certo? Podendo levar a problemas mais graves. Nós vamos estudar depois, mais adiante, o que o colesterol vai causar nos humanos. Função secretora do tecido adiposo unilocular. Lembra que eu falei que é função também do tecido adiposo a função endócrina. Ele também tem função de secretar hormônios.
Então, secreta hormônios, certo? Secreta também mediadores inflamatórios, como citocinas, prostaglandinas, né, que permite o funcionamento bom do coração em quantidades razoáveis. E também tem função envolvidas em resposta imunológica. O excesso de tecido adiposo, ele pode levar a doenças vasculares, né? E também interfere no metabolismo da insulina. Lembre-se que a insulina é o hormônio que coloca a glicose, coloca o açúcar para dentro das células, para que esse açúcar dentro das células possa ser utilizado somente na respiração celular e possa gerar energia na forma de ATP. Mas em excesso, esse açúcar vai acumular no sangue, gerando um problema gravíssimo, que é a diabetes. O multilocular, também chamado de gordura marrom. Por que é marrom? Estão lembrados? Porque tem muitas mitocôndrias. A mitocôndria tem um componente amarronzado no seu interior que vai dar essa coloração marrom à gordura, né? Apresenta muitas gotículas de gordura, enquanto a unilocular, o nome está dizendo, possui vários vacúolos e várias mitocôndrias. A cor é devido à vascularização abundante, às numerosas mitocôndrias, que são ricas em citocromos e tem cor avermelhada, acastanhada, que faz gerar energia mais rápida do que o tecido unilocular, por isso que ele está presente, né, em recém-nascidos. Como esse tecido não cresce, a quantidade no adulto é extremamente reduzida e tem a função de gerar calor e não energia, como o tecido unilocular. E finalmente, nós temos aqui essa foto fofinha, né? Por quê? Porque os animais hibernantes armazenam gordura para protegê-los e mantê-los também alimentados durante o frio no inverno. Por isso eles têm bastante tecido adiposo multilocular que vai gerar esse calor, além de funcionar como isolante térmico para eles, certo? Então eles criam essa panículazinha adiposa que é para poder fazer com que eles hibernem, certo? Então, como eu disse a vocês, esse tecido é pequenininho, ele é fácil, dá para você estudar uma tardezinha só, assim, uma horinha que você tiver, faz o resuminho dele, fica atento lá no portal do colégio, que nós vamos colocar o cronograma semanal, vai ter atividade, vai ter lista de atividade para vocês irem realizando relacionados a esses assuntos. E se você tiver um resuminho lido e entendido o assunto, você resolve no minuto. Nós também vamos ter atividade resolvida durante as aulas, né, que nós vamos ter no Zoom. E aí eu vou passar uma atividade e vocês vão me dar o retorno ainda durante aquele período que a gente estiver ali em contato, certo? Então fiquem com Deus, se cuidem, não esqueçam da máscara, certo? Fiquem em casa até isso tudo passar e a gente voltar, pra gente se encontrar com todo amor, certo, fofinhos? Um beijo!